Olha, nós vamos conversar hoje mais uma vez sobre saúde. Ontem nós tivemos aqui o Dr. Renato Conciani, da Uralcim, e hoje nós estamos recebendo pela primeira vez, com muito prazer mesmo, o Dr. Juliano Santos Borges, para falarmos sobre oncologia. É um assunto que, infelizmente, para muitos desagradável, mas com toda essa medicina que nós temos mundialmente hoje, problemas de câncer são amenizados a cada dia que passa, não é? Muitas informações, novos medicamentos, enfim. Doutor Juliano, bom dia. Bom dia, é sempre um prazer participar do programa de vocês, é uma grande honra participar hoje aqui. Pois é, o senhor participou recentemente, né, do maior congresso de oncologia do mundo, ASCO, né, que foi realizado em Chicago, né, onde foram apresentadas aí onde tivemos muitas informações sobre imunoterapia, principalmente, nova medicação, né, que estimula o próprio corpo a combater o câncer. Como é que foi, doutor? Que expectativa, que notícia boa que o senhor traz para a gente? Isso, eu acho que na verdade, agora em 2015, a gente conseguiu chegar a uma modernidade, ou algo que a gente sonharia com relação ao câncer, que é a imunoterapia. Como é que consiste isso? É uma medicação que já acabou de ser aprovada e a gente vai ter também disponível aqui em Itajaí, possivelmente alguns 2 meses, por protocolo de pesquisa e por doação de medicação. É uma medicação que a gente aplica no paciente, eu vou falar especificamente hoje para câncer de pulmão, em que melhora a imunidade do corpo e a própria imunidade da pessoa que vai destruir o tumor. Então, talvez a gente não imaginaria que eu poderia estar comentando em 2015 a respeito de uma medicação que estimula a própria imunidade do corpo a destruir o tumor. E é isso que a gente tem atualmente, né? Então, como é que ele funciona? A medicação, ela é como se fosse no aeroporto, onde tem, para entrar no avião, que é o nosso organismo, tem um checklist, né? Onde tem ali a passagem no controle. E as células que estão saudáveis passam nesse controle, mas quando tem uma célula doente, ela é barrada e não consegue entrar no aeroporto, né, ali no avião. Qual era o problema? Que algumas células, no caso de tumores, conseguiriam entrar nesse filtro. E essa medicação consegue controlar essa entrada. Então, conseguiu melhorar o controle de entrada, ou seja, de entrar só as células saudáveis e deixar barrado as células tumorais, isso com imunoterapia. E quando foi apresentado agora no Congresso, comparou câncer de pulmão, imunoterapia, que é essa medicação, que são anticorpos, comparado com o tratamento padrão, que ainda é quimioterapia para câncer de pulmão em muitos casos. E conseguiu provar, então a partir agora de final de maio, com esse Congresso, início de junho, que fazer quimioterapia na segunda linha, ou seja, na segunda opção, se começa com quimio e não responde, fazer quimioterapia na segunda opção para câncer de pulmão, quando comparado com aplicar uma medicação que é imunoterapia, os resultados são inferiores, ou seja, as taxas de resposta, o tempo de vida é inferior fazer quimioterapia com imunoterapia, e os eventos, né, todas as reações que a gente já conhece da quimioterapia também não são presentes na imunoterapia. Então, em 2015, a gente consegue chegar no foco de câncer de pulmão que fez quimioterapia, não respondeu, fazer imunoterapia é melhor, ou seja, com menos efeitos e tem melhores resultados do que quimioterapia. Isso é importante porque, a partir de agora, qualquer paciente que tiver um câncer de pulmão, ele tem que questionar o seu médico para não fazer quimioterapia. A gente tem remédio melhor do que quimioterapia com menos efeitos. E os efeitos colaterais são menores também? Isso, como não é quimioterapia, é imunoterapia, tem alguns relatos de cansaço, respiração curta, mas não tem relatos de eventos comuns de vômitos, não tem relato de queda de cabelo, ou seja, é um outro perfil de tratamento, que não é quimioterapia isso. Isso foi muitos anos de estudo, não é, doutor? Muitos anos. Nesse congresso foram mais de 400 trabalhos apresentados vinculados com isso. Hoje eu estou focando em câncer de pulmão, mas já está aprovado para melanoma, então melanoma também já está disponível essa medicação, e ainda aqui no estado está disponível gratuitamente, porque a gente consegue alguns processos de uso compassivo, acesso expandido da medicação, ou seja, ela é gratuita, independente se o paciente tem convênio ou não tem convênio, a gente faz um relatório médico e a medicação é doada para esse paciente, atualmente no Brasil, para melanoma. Para pulmão a gente está tentando trabalhar com relação a isso aí, mas a gente já está com alguns pacientes que têm viabilidade para utilizar, e foram estudados para câncer cabeça e pescoço, foram estudados para pâncreas,
para câncer de mama, ou seja, começou a ampliar para todas as áreas, mas o que a gente já está concreto, que já está aprovado, é câncer de pulmão e melanoma. Então, não fazer mais quimioterapia. E aqui no Brasil, né, quando é que a gente vai poder ter esse medicamento e quais os estados que terão primeiro? Isso, na verdade, para melanoma, o estado de Santa Catarina já tem disponível através de acessos médicos, ou seja, a gente tem, por exemplo, a gente tem uma medicação para câncer de pulmão, que também não é quimioterapia. O paciente consulta, a gente faz o teste, se tem sensibilidade a esse remédio, que é um comprimido. Eu faço um comunicado à empresa, que é a dona da medicação, e faço um comunicado nos órgãos regulatórios brasileiros. Eles aprovam e doam a medicação. Então, atualmente, a gente tem medicação de doação gratuita para os pacientes enquanto tem esse período de aprovação de remédio. Então, a gente consegue muitos remédios por uso compassivo, que é doação. Então, está disponível para qualquer pessoa. Ótimo, olha, né? Uma ótima notícia, né, gente? Não sei se o senhor tem números aqui, a incidência de câncer no pulmão é muito grande aqui, né? É muito grande, muito grande. A gente trabalha com outros protocolos, a gente tem protocolos para não fazer quimioterapia sempre. A gente testa no bloco uma mutação que se chama LK e outra que é o EGFR. E se tiver essas mutações, não faz quimioterapia, toma medicação em comprimido com seminário de proteína. E nós temos uma das maiores casuísticas do Brasil, numa cidade pequena aqui da região do Vale do Itajaí, para câncer de pulmão. Então a casuística é bastante elevada e possivelmente o câncer de pulmão foi a doença que mais evoluiu. Então a gente está falando aqui em medicação inibidor de proteína para EGFR, e inibidor de proteína para uma translocação que ocorre no LK. Eu estou falando de imunoterapia, eu não falei nenhuma vez sobre quimioterapia, né? Então a quimioterapia provavelmente está sendo encerrado o período, o ciclo. E em 2015 a gente já sabe que fazer imunoterapia como a segunda opção para câncer de pulmão é melhor do que quimio, ou seja, já não teria mais espaço para fazer quimioterapia se o paciente não respondeu com o primeiro esquema de quimio. E no primeiro esquema de quimio não é para todos os pacientes, a gente tem que fazer teste de LK e GFR, que são testes gratuitos, e também medicação é doada. A medicação é doada para o paciente, para o projeto de LK, ou seja, politicamente e eticamente a forma mais correta. O paciente é muito rico, o paciente é pobre, o paciente tem convênio, o paciente não tem convênio, independe. Todos os pacientes têm direito a receber a medicação por esses programas de acesso. Nós não temos a cura do câncer, né? Ainda. Comprovadamente não temos a cura. Mas alguns casos já tem, né? Já tem. Avançou muito. Antigamente a pessoa tinha morreu. Acabou. Isso É verdade. Acabou. Mexia, principalmente quando mexia, né? Tem casos de família assim que levava, a pessoa estava vivendo normalmente. Aí levaram para fazer a cirurgia, quando mexeu, morreu, né? Então, hoje, a quimioterapia, em relação à imunoterapia, doutor, né, mesmo que o estado seja grave, a imunoterapia consegue fazer com que a pessoa resista e não sofra. Isso mesmo. O que chama atenção na imunoterapia é que ele tem uma chance de responder, de diminuir o tumor maior. Já está comprovado isso, já está comprovado que tem mais tempo de vida, e o que é interessante na imunoterapia é que os pacientes que respondem, a gente está ainda nessa curva identificando quais os marcadores dos pacientes que vão responder mais, mas os pacientes que respondem, eles respondem muito bem. Para melanoma, tem taxas, o paciente respondeu à imunoterapia, ele continua vivo e não morre mais. Então, é diferente de quimioterapia. É diferente de quimioterapia porque se funciona a medicação, ela funciona mesmo. Ela tem uma resposta muito prolongada. 100%, né? Funciona 100%. A gente está em curva de aprendizado. Como a medicação ela está disponível, por exemplo, no caso para câncer de pulmão, ela está disponível a partir desse ano. Então, na verdade, a gente não tem nenhum ano de experiência ainda. Então, os pacientes que estão utilizando ainda não têm o tempo de liberação do medicamento para conseguir provar isso, né? E é interessante porque agora, no segundo semestre, a partir de outubro, novembro, a gente vai ter já outros remédios concorrentes desse que vão estar disponíveis aqui na região de Itajaí também. No caso, a gente está focando em câncer de pulmão. Então, já tem aprovado 2 remédios para câncer, de imunoterapia, já está aprovando o 3º e a gente já está no teste do 4º mais elaborado com isso. Então, eu acho que o grande foco agora é mesmo, a partir da imunoterapia, provavelmente encerre a cadeia de quimioterapia e comece para a imunoterapia, que fisiologicamente é o nosso sonho, né? A gente pensar que quem é que vai destruir o tumor? O nosso próprio organismo. Veja só. O cigarro continua sendo grande causador ainda de câncer no pulmão? O cigarro continua ainda sendo o grande causador de câncer de pulmão, e é interessante que
Para esses comprimidos, para não precisar fazer quimioterapia desde o início, essa mutação do GFR, essa translocação do LK, eles estão vinculados aos pacientes que não fumam. Então, o paciente que fuma tem uma chance menor de responder aos comprimidos e uma chance maior de fazer quimioterapia. E quem teve câncer de pulmão e que nunca fumou ou que parou de fumar há muito tempo, tem uma chance maior de responder a esses novos medicamentos. Então, mesmo fumando, é pior. Né? Mesmo pior. E se o paciente continua fumando para esses novos medicamentos, são os inibidores de proteína, o cigarro aumenta o metabolismo do organismo. Então, ele pode destruir ainda o remédio, né, com metabolismo acelerado. Então, tem que banir mesmo o cigarro, né, da comunidade. Ouviu? Ouviste? Ouvisse. Olha, o doutor Juliano Santos Borges, médico itajaiense, está aqui conosco, foi um prazer recebê-lo. E eu vou reforçar já assim, um outro convite. Eu acho que é muito interessante a gente trazer esses assuntos, né, de câncer, porque a palavra ainda assusta, né? Mas vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, sabem que hoje tem muitas alternativas. E vai ser um prazer recebê-lo novamente. Vamos pegar um tipo, vamos falar sobre prevenção, sobre tratamento, que essa é a sua área, né? Assim, que mal lhe pergunto, que idade o senhor tem? Eu chamo ele de senhor, mas é um guri. Eu estou bem conservado, eu estou com 39 anos. 39 anos, está bem conservado. É que eu trabalho numa área muito boa, né? Que é oncologia, porque na verdade a gente vê um outro foco. A gente vê o foco, quando eu chego aqui para falar sobre imunoterapia, para a gente é uma grande alegria. Então, às vezes as pessoas falam, poxa, mas tu faz oncologia, não é uma área triste? A gente vê um outro foco, né? A gente vê essa evolução na medicina e até ontem, revisando os dados, na parte de câncer tem 4 ou 5 vezes maior número de estudos e moléculas que a segunda doença mais estudada atualmente, que é diabetes. Ou seja, participar da evolução no tratamento do câncer é a nossa grande alegria, né? A gente vê que está mudando a história do câncer, mas seria excelente participar e é interessante ouvindo fazer as chamadas e pensando num programa direcionado para a comunidade. Eu estou falando de remédio que tem acesso disponível a todo mundo, né? A gente não tem uma barreira financeira, uma barreira social. A barreira é de informação para os pacientes, né? Nós vamos lhe incomodar. Que ótimo. Né? Tá bom, obrigado.